Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar sobre a derrota de Viktor Orbán na Hungria e a gente pensar um pouquinho sobre o que isso representa, né? Primeiro, gente, já começando de imediato, se vocês já seguem o canal, deixa o like, se ainda não segue, clica para se inscrever para acompanhar os próximos vídeos aqui. No geral, falamos de ciências humanas, de política internacional, política nacional, tá bom? Temas que envolvem o nosso dia a dia aqui, tentando repercutir também notícias importantes, né, e pensar o futuro do nosso país, enfim, o futuro da humanidade no limite aqui, não é isso? Bom, Hungria. Hungria é um país que a gente estuda muito pouco, né? No geral, a gente não sabe muito sobre a Hungria, e isso tem um certo sentido, porque, na verdade, a gente está falando de um país muito pequeno, territorialmente, mais ou menos do tamanho de Santa Catarina aqui no Brasil, né? Se a gente fosse fazer essa comparação. Economicamente também não é uma economia muito forte, né? Dá para comparar com economias aqui da nossa região, de países pequenos também aqui da América do Sul. Então, no geral, é um país sem muita expressão, né? E aí, de repente, para muitos, né, pode ter acontecido, ter dado essa sensação de que de repente passou-se a falar mais da Hungria, como se fosse um país de grande relevância. E aí, eu acho que é importante a gente dar um passo atrás, né, para conversar um pouquinho disso. Quer dizer, por que que agora começou-se a falar tanto de Hungria, né, nos últimos dias principalmente? Não é do nada, tá, gente? A questão é que isso até então vinha sendo um objeto de estudo mais específico dos cientistas políticos, né, das pessoas que estudam democracia, que estudam política mais de perto. Durante muito tempo, gente, predominou uma ideia de que a democracia seria como se fosse assim o fim da história, né? Como se fosse um processo em que a gente vai aprimorar, né? Que a democracia tende a ir melhorando. Houve um certo otimismo, né? Com o processo de democratização, vários estudos iam especulando e estudando como é que se dá um processo de democratização, né? Isso se tornou um objeto de estudo importante há algumas décadas atrás. Tem livros canônicos, né? Falando como é que seria uma democracia ideal. Bom, a questão é que nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, a gente começou a perceber que o que estava acontecendo não era mais um processo de democratização, né? Os países não vinham aprimorando seus sistemas democráticos, a gente não tinha cada vez mais países democráticos, mas o contrário. A gente entrava, né, e a gente entrou numa onda recessiva do ponto de vista democrático, não necessariamente do ponto de vista econômico, né, mas as democracias começaram a deteriorar e isso trouxe um campo de reflexão, né? Afinal de contas, por que é que as democracias estão morrendo? Para usar uma expressão que deu origem a um livro aí que se tornou um best-seller, vocês devem conhecer, que é justamente o Como as Democracias Morrem, né? Do Levitsky e do Ziblatt. Então, esse livro é só um exemplo, assim, né, de uma discussão que é mais ampla, que perpassa vários autores e que se pôs a perguntar sobre os processos de autocratização. Existem várias críticas a esses livros, tá, gente? Assim, eu não estou necessariamente recomendando essas leituras, embora ler é sempre bom, né? Mas existem leituras que me interessam mais, que depois a gente pode retomar aqui no canal para falar com mais calma, inclusive leituras que provoquem uma reflexão mais ampla sobre esse processo de autocratização, tocando em questões de ordem econômica, tá? Em linha geral, essa literatura que vem dos Estados Unidos, que se torna muito compartilhada no Brasil, né? Ela é uma literatura de viés bastante liberal, então eu tenho certa resistência com relação a isso, mas esse é assunto para outro vídeo, tá? É só para dizer isso, que essa é a leitura hegemônica, vamos dizer, e que a Hungria se torna um país central, né? Apesar da sua expressão relativamente pequena na ordem mundial, né? Mas é um país central para quem estuda esses processos de autocratização. E isso não foi a primeira vez, não, tá bom? A gente já teve vários outros exemplos históricos em que um determinado país se torna uma espécie de laboratório, né? Talvez vocês se lembrem do caso do Chile, né, de Pinochet, das ideias da escola de Chicago, neoliberal, que a gente depois vai ver isso aparecer nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, com Ronald Reagan, Margaret Thatcher, mas a primeira experiência, o primeiro laboratório ali, né, dos Chicago Boys,
foi o Chile aqui de Pinochet. É um país que mundialmente, a gente como é vizinho até conhece mais, mas mundialmente não tem lá essa expressão toda, né? Mas se torna um caso emblemático. É mais ou menos isso que acontece com a Hungria, né? A Hungria se tornou um caso emblemático desse processo de autocratização. Então, o que a gente percebe, essa literatura que eu estava dizendo antes aponta, é que a partir de uma eleição democrática, né? Esses líderes, né, no caso lá pensando no Orbán, vão progressivamente fazendo ruir as bases democráticas e vão minando as estruturas que dão, ou que deveriam dar, né, sustentação à democracia. Então, um desses pilares, né, que é muito falado, no caso do Brasil, não preciso nem dizer para vocês, é a questão do judiciário, né? O judiciário é uma barreira importante para governos autoritários, ou pelo menos, né, tende a ser assim. O que que o Orbán fez? Ele aposentou muitos ministros, diminuiu a idade para aposentadoria e aumentou o número de ministros, né, como se fosse o nosso STF aqui. Então, rapidamente ele conseguiu implementar uma maioria no poder judiciário do país, né? Aí a gente tem a questão da imprensa, né, que no caso da Hungria tem uma abordagem, tem um domínio oligárquico, né, de alguns grupos econômicos muito próximos ao Orbán, que controlam o sistema de imprensa. A gente tem manipulação de regra eleitoral, uma coisa que no Brasil não faz tanto sentido, mas na Hungria, assim como uns países que têm um sistema distrital, né, o desenho dos distritos cumpre um papel muito importante para dizer do resultado da eleição. Esse é um fenômeno também muito estudado na ciência política, em democracia, no direito também se estuda um pouco disso, porque você cria distritos conforme a sua vontade, né? Então, às vezes você agrupa num distrito todos os oponentes, né? Deixa eles ali num distrito isolado, aí eles vão ganhar só naquele lugar, mas em compensação você ganha em todos os outros distritos. Ou o contrário, né? Você faz um desenho que deixa o seu oponente com um pouquinho de voto em cada lugar, mas ele não ganha em nenhum. Isso demandaria um pouco mais de tempo para explicar para quem não conhece essa literatura, tá, gente? Mas depois vocês mandam em comentários, se tiver curiosidade, a gente pode ir aprofundando em alguns desses tópicos aqui depois. Mas o fato é que isso tudo foi operacionalizado pelo Urban, né? Essas manipulações das regras eleitorais, isso tudo foi construindo uma estrutura mesmo, né, de poder muito concentrada no seu grupo político. E aí aquela história, discurso transnacionalista, né, muita coisa conspiracionista, perseguição a minorias, toda essa fórmula que aí a gente sabe, isso veio dar também em várias outras experiências mundo afora, né? E a gente pode falar do Trump, mas a gente pode falar de Bolsonaro no Brasil. Então é um modelo que com as suas variações, ele vai, né, se instalando em vários lugares. Então a gente vê esses mesmos padrões aqui, né? A manipulação eleitoral aqui teve como sua expressão o questionamento às regras eleitorais, né, especialmente a questão da urna eletrônica. O judiciário também aqui foi um inimigo do bolsonarismo, né, e até hoje é. Então a gente vê muita semelhança, embora, claro, cada local tem as suas especificidades, né? Então, agora, quando a gente tem finalmente o Orbán perdendo uma eleição. Esse é um marco, né? Esse é um marco muito importante, justamente por esse, né, simbolismo que representa o Orbán, que pode ser um ponto de inflexão muito relevante, né? Acho que já indica um enfraquecimento dessa extrema-direita, um enfraquecimento de Donald Trump, que vem passando por um momento muito complicado em meio à guerra com o Irã, né? É uma guerra que até aqui os Estados Unidos está perdendo a guerra, mas o Trump vamos dizer, né, tem receio de assumir a derrota, então fica buscando uma saída, um jeito de sair dizendo que saiu vitorioso, né? Mas é evidente que há um enfraquecimento dele, há perda de aprovação, enfim. Então nós estamos num momento em que pode ser, né, que a gente veja uma virada, né? Talvez seja também uma expectativa de que isso aconteça, né? Mais do que necessariamente uma previsão que só a vitória do Orbán seja suficiente para mostrar, né? Mas é uma expectativa e ali, no caso, uma derrota aí da extrema-direita no voto, né? Quer dizer, o voto ainda funcionou como um mecanismo de contenção. Também tem contextos específicos da Hungria, né? Que é parte da União Europeia. Então, por mais que Orbán tenha feito muita coisa, ele não pôde fazer tudo o que ele queria, né? Para desestruturar a democracia, justamente porque ele está como parte da União Europeia, né? Então, ele tem que seguir certas regras. Então, tudo isso compõe o quadro húngaro,
mas serve para gente de reflexão, né, de espelho para pensar também o Brasil e outros países no mundo afora, né? Que seja, de fato, uma luz, apesar do candidato da Hungria ser um candidato também de direita, né, mas não da extrema direita, apesar da gente não saber até onde, né, ele vai conseguir reverter esse processo de autocratização. Então tem muitas dúvidas também, mas, sem dúvida, é um evento importante que marca a nossa semana aí, a derrota do Orbán. E quem sabe um ponto de virada nas democracias do mundo nos próximos anos. É o que esperamos, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, manda dúvida no comentário, fala o que tá achando desse formato de vídeo, se tem sugestão, né? Pra gente ir tentando aumentar um pouquinho aqui a presença e a frequência dos vídeos nas redes. É isso, espero vocês no próximo. Um abraço e até lá.